Oi, gente. Boa tarde. Medidas de segurança tomadas. Eu tiro para que vocês possam me ouvir melhor. Janelas abertas, ventilação, tal, tudo adequado. Apesar de que a porta está fechada, as janelas estão abertas exatamente para evitar qualquer coisa no sentido de... seguindo os padrões normais de segurança, né? Tudo normal. O Júnior está com a máscara dele aí. A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre custos, dando continuidade ao que nós estamos falando sobre os conceitos básicos de contabilidade. A gente fala sobre custos e, como é de praxe, a gente inicia então com a nossa aula com a nossa mensagem do dia, no caso a mensagem da tarde, né? Vamos lá. Aprendendo com os erros. O mestre conduz o seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com igualdade, enquanto o seu aprendiz escorrega e cai a todo instante e continua a acompanhar o mestre. O aprendiz blasfema, levanta-se, cospe no chão, traiçoeiro. Depois de uma longa caminhada, chega a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. O Senhor não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. E aí o mestre retruca: ensinei sim, mas você não aprendeu. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como se lida com eles, mestre? Como deveria lidar com os tombos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, deveria procurar aquilo que o fez escorregar. E dessa forma, aprender. Para nós todos, uma excelente tarde e uma excelente semana. Que seja uma semana de paz, de bênçãos, de aprendizado contínuo e paz no coração. Então, conforme eu falei, nós vamos falar hoje sobre conceitos básicos da contabilidade de custos, abordando a questão da contabilidade de custos, os conceitos que a gente tem dentro da contabilidade de custos, quais são os principais componentes do custo. Primeira coisinha que a gente precisa entender é que contabilidade de custos é uma contabilidade um pouco além daquilo que nós estávamos conversando anteriormente dentro da contabilidade básica. Aqui nós vamos analisar exatamente quais são os custos que a empresa tem no seu dia a dia e a classificação desses custos, ou melhor, dos gastos. Quando a gente estava na última aula tratando sobre a DRE, nós inclusive falamos que para que a empresa gere uma receita, previamente ela deve ter a sua despesa. No caso, essa despesa entraria exatamente como um gasto que a empresa tem. Lá nós estávamos tratando gastos de uma maneira genérica. Aqui agora nós vamos especificar quais são esses gastos mais comuns para a empresa. Então, por que a gente precisa estudar os custos? Primeiramente, para atender necessidades gerenciais. Basicamente, as necessidades gerenciais são informações sobre a rentabilidade e o desempenho das diversas atividades que a entidade tem, auxílio no planejamento, controle e desenvolvimento das operações, exatamente para especificar quais são as atividades, quais são as operações, quais são os gastos que a empresa está tendo com a sua operacionalização no dia a dia e, com base nesses dados, nessas informações que a gente tem, tomar a decisão da maneira mais adequada, mais acertada. E para analisarmos sistemas de custos, aí vamos fazer definição de quais são esses elementos primordiais. Custo, despesa, desembolso, investimento, a perda e o desperdício. De modo geral, a contabilidade de custos trabalha exatamente com esses 6 elementos do gasto. O que é um custo? O que é uma despesa? O que é investimento? Quais são os mais comuns? Os desembolsos, as perdas e os
desperdícios. No dia a dia, inclusive, é muito comum a gente até tratar perda e desperdício como se fosse uma coisa só. Tecnicamente não é a mesma coisa. Então a gente vai estar trabalhando isso aí, tá? Como a gente trabalha com a contabilidade de custos? Primeiro passo que a gente deve fazer é exatamente identificar qual é a principal atividade da empresa. E com base nessa principal atividade da empresa é que a gente realmente vai conseguir definir o que é, por exemplo, um custo de uma despesa. Então, primeira coisinha, a classificação das empresas quanto à sua atividade. A empresa quanto à atividade, ela pode ser uma empresa industrial, que trata especificamente da transformação da matéria-prima no produto acabado. Dentro do que nós estávamos falando da contabilidade básica, a gente então, isso aqui trabalha com a questão do estoque. O estoque, eu tenho estoque de matéria-prima, que vai ser a matéria transformada. Eu tenho estoque de produto em transformação e tenho um estoque do produto já acabado, concluído. Na área comercial, a atividade dela trata da aquisição e da venda de mercadorias. Então, na área comercial, na realidade, o que eu já tenho é um produto já acabado, eu adquiro esse produto e vou revendê-lo. Então, nós estamos tratando da aquisição e a venda dessa mercadoria, não é da transformação. A transformação trata aqui dentro da atividade industrial. E a prestação de serviço, que é a terceira atividade, exatamente a prestação e a venda dos serviços. Ao passo que aqui é a venda de mercadoria, o produto, aqui é a venda de serviços. E com base então nessas classificações aqui iniciais é que a gente realmente vai conseguir definir qual é o gasto que a empresa está tendo. Então, o conceito básico, o gasto. Gasto trata de todo e qualquer sacrifício financeiro que a empresa tem, que ela arca para a obtenção de um produto ou serviço. Nesse caso, representado por entrega ou a promessa de entrega de um ativo. Então, toda vez que nós estamos tendo, a empresa tem, para obter a sua receita, um determinado dispêndio, é o que a gente então trata como gasto. Aí, quais são esses gastos? Investimento. Um gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. O que é isso? Então, basicamente, o nosso investimento é aquilo que eu estou adquirindo hoje para que futuramente eu tenha um ganho financeiro em cima daquilo que eu gastei hoje. Lá na contabilidade básica, no ativo, eu tenho o meu ativo circulante, longo prazo, realizável a longo prazo e o permanente. E dentro do permanente, eu tenho uma outra classificação. Na verdade, são 3 elementos dentro do permanente. E um deles é exatamente o ativo permanente, o fixo, investimento. O que é esse investimento? Lá nós, inclusive, falamos, por exemplo, ouro, ações, obras de arte. Um terreno que eu não vou estar fazendo uso desse terreno agora, mas eu tenho o objetivo de comprar esse terreno por 50 mil, através de informação privilegiada, eu consegui saber que o local onde esse terreno está situado será melhor trabalhado pelo município, vai ter asfalto, vai ter esgoto, tratamento tal, e tudo mais. Consequentemente, aquele terreno, com o passar do tempo, vai ter uma valorização. Então, eu adquiri esse terreno não para revender ele imediato ou simplesmente para plantar milho lá, nada disso. O objetivo é, obtive esse terreno agora para que lá no futuro eu revenda com um preço bem maior. Isso então é um investimento. Ações de uma empresa. A Jubileus Company adquiriu ações de uma outra empresa, Bolsa de Valores. O meu objetivo na Bolsa de Valores é comprar um preço X e quando eu for revendê-lo, essa ação, revendê-la por um preço bem maior. É aí que a gente tem o ganho. O outro gasto é o custo. Esse aqui, juntamente com a despesa, são os dois principais elementos que a gente vai estar trabalhando. O custo refere-se ao gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Então, o custo é aquilo que a empresa tem como gasto para a transformação da sua matéria-prima. O gasto que a empresa tem para obter o produto e ou serviço.
Então, custo está automaticamente envolvido com a questão da produção, ok? Do bem ou do serviço. Ao passo que a despesa trata do consumo direto ou indiretamente daquilo que ela teve no seu estoque para a obtenção de receitas. Nós até falamos, eu não tenho uma receita se não tiver previamente aliada, agregada a essa receita uma despesa. Para que eu gere uma receita, hoje eu tive que primeiramente ter um dispêndio, um gasto, uma despesa em relação a esse produto e ou serviço, ok? O desembolso. O desembolso, na realidade, é o mais fácil que a gente tem de interpretar. O desembolso trata especificamente do pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. É a hora que eu vou lá e tirei o dinheiro do bolso, fiz uma transferência, um Pix, aí, bancário, e isso que a gente entende então como desembolso. É tirar o dinheiro, efetivamente, tirar o dinheiro do caixa ou do banco para poder pagar a transferência do bem ou serviço. A perda, bem ou serviço consumido de forma anormal, involuntária. Isso aqui foi totalmente algo involuntário, que não tinha previsão, planejamento nenhum disso aqui acontecer. Ao passo que o desperdício, que a gente acaba confundindo várias vezes, é o gasto incorrido no processo produtivo de bens ou serviços ou na geração de receitas, aí entra o detalhe, que podem ser eliminados ou reduzidos sem prejuízo da qualidade e da quantidade. A perda, boa parte das vezes, não tem como eu prever isso aí. O desperdício é falta de planejamento. Na maioria das vezes, o desperdício é tipicamente uma falta de planejamento. E que, se eu evitar essa falta de planejamento, se eu evitar esse desperdício, isso aí de forma alguma vai prejudicar na qualidade ou na quantidade do meu item, do meu produto e ou serviço, tá? Continuando. Então, genérico. Os gastos compreendem quaisquer bens ou serviços adquiridos. Aí vem um conceito importante. Independentemente da condição de ser pagamento à vista ou a prazo. E aí, relaciona-se diretamente a algum investimento realizado ou ao consumo de recursos. Tanto é que eu só vou conseguir, de fato, definir, conceituar o custo e despesa a partir do momento que a gente tem o consumo desse recurso, tá? Se não tiver tido consumo, então eu não posso classificar nem como custo nem despesa. Exemplos: aquisição de matérias-primas, compra de máquinas e equipamentos, que entra dentro do chamado imobilizado, ativo, fixo, imobilizado, a mão de obra produtiva, a mão de obra administrativa e as diversas despesas que a empresa incorre. Segundo Martins, é aí que está um detalhe importante, que eu falei anteriormente, só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou do serviço. Aí sim é que a gente vai conceituar o gasto. Primeiro gasto, aprofundando-se no conceito, a gente tem então o investimento. Eu até faltei com uma pequena parte do meu planejamento, ó. Antes de iniciar a aula, eu não enchi a minha garrafinha. Investimento. São direcionados a todos os gastos havidos pela aquisição de ativo. Aí, mais uma vez, que nós falamos anteriormente, inclusive na contabilidade básica, com a perspectiva de geração de benefícios econômicos em períodos futuros. Estou adquirindo hoje, now, in this moment, para que futuramente eu consiga ganhar em cima disso, em cima dessa aquisição de hoje. Para exemplificar os investimentos, destacam-se a compra de uma máquina ou equipamento industrial para futuro retorno de benefício na forma do produto fabricado pelo próprio bem, e que inclusive a gente tem até que ficar atento com a questão da depreciação. Aquisição de um veículo ativo imobilizado, aquisição de ação de outras companhias, aquisição de obras de arte, aquisição de um terreno, aquisição de ouro, compra de ouro e por aí vai. Ouro é um trem interessante, a tendência é que o ouro cada vez fique mais caro, até porque tende a acabar, né? Os custos, aí sim, agora esse é um cara que a gente precisa ficar bastante atento
porque vocês realmente precisarão identificar isso ao longo das nossas atividades, no dia a dia, inclusive, no nosso cotidiano, na nossa casa e por aí. Os custos são conceituados como aqueles gastos efetuados na produção de bens ou na prestação do serviço. Produção de bens ou prestação de serviço. Então isso aqui você já grifa. No contexto industrial, os custos direcionam-se aos consumos que foram incorridos relacionados ao processo produtivo. Aqui está um pedaço primordial para que nós consigamos diferenciar o custo e despesa. Todo e qualquer custo está diretamente envolvido com a questão do processo produtivo, tá? Ou seja, todos os gastos relativos, desde a fase de fabricação até o momento que o produto está efetivamente concluído. E aí entramos com alguns exemplos. Na indústria, é a transformação da matéria-prima. Matéria-prima que foi consumida, a mão de obra do pessoal da fábrica, entenda-se que o pessoal da fábrica é o pessoal que está trabalhando no processo de produção, tá? Seguro do prédio industrial, não é o caso do seguro do veículo que é utilizado pelo pessoal da área de administração. A energia elétrica consumida na fabricação, a água utilizada no processo de fabricação. Então, se está voltado ao processo de fabricação, é um custo, tá? Quando está voltado a uma outra atividade que não é o processo produtivo, não é o custo. Na área comercial, o custo na área comercial trata especificamente da própria aquisição da mercadoria, uma vez que eu não estou comprando matéria-prima para transformar, eu já estou comprando o produto, a mercadoria. Trabalho com venda, compra e venda da mercadoria. Então, o custo na área comercial é a própria aquisição do item. E o custo na área de serviços trata especificamente da mão de obra utilizada para a prestação desse serviço. É meu caso, eu trabalho com mão de obra. Eu trabalho com prestação de serviço. A minha mão de obra, a minha aula é o meu serviço. Então, no meu caso, o custo é exatamente a minha própria mão de obra. Tá? É a prestação do meu serviço. É o momento que eu estou aqui na sala de aula, é o momento que eu estou preparando o meu conteúdo, nesse sentido aí. E aí vem as despesas. Se os custos estão relacionados aos gastos do destacado vermelhinho, do processo produtivo de bens e serviços, aí as despesas são direcionadas aos gastos que são incorridos para obtenção de receita. O custo, processo produtivo. A despesa, aquele gasto que a empresa tem para que a receita aconteça. Lembrando que nós falamos anteriormente, toda e qualquer venda gera uma receita. Então, quando a gente lembrar aqui de receita, é o processo de venda do meu produto e ou serviço, tá? Contabilidade básica. O conceito de despesa abrange o valor despendido de forma voluntária com os bens e serviços utilizados para obter as receitas, de forma direta ou indireta. E aí eu até destaquei pequenininho aqui para que ninguém confunda. No contexto industrial, são os gastos que não estão relacionados ao processo produtivo. Na prancha anterior eu deixei bem destacado. Processo produtivo é um custo. Não faz parte do processo produtivo, já não é mais custo. Então entra aqui dentro as comissões sobre as vendas, inclusive nós até fizemos dentro das nossas atividades, lá na contabilidade básica, a obrigação, elemento do passivo, a obrigação, ativo, passivo. E dentro desse passivo eu tenho as minhas obrigações exigíveis. Um desses elementos das obrigações exigíveis é exatamente o valor que eu, dono da minha empresa, tenho que pagar para o meu colaborador a título de comissão. Então essa comissão foi o esforço, foi o trabalho que o cara teve para vender o meu produto, tá? Para persuadir o cliente na venda do produto. Então a venda gera receita, e receita está automaticamente linkado com despesa. Comissões sobre vendas, salários do pessoal da área de administração, salário do pessoal da área de produção é custo, da área de administração é despesa. A energia elétrica da administração, despesas bancárias e por aí vai. Sendo que despesa bancária, se alguém confundir com custo, também já é brincadeira, convenhamos.
Porque já está automaticamente até escrito: despesas bancárias, despesas de juros e por aí vai. Beleza?